Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o maior golpe da história. Isso mesmo. Você conhece a história da famosa pirâmide financeira? Talvez você já até caiu em algum golpe desse tipo. Isso tem acontecido e a cada dia mais. E nós precisamos estar atentos, porque o dinheiro da qual nós lutamos, nos esforçamos para ganhar, é algo de bastante importância e temos que tomar cuidado para não cair em nenhum golpe de nenhum pilantra que essa vida proporciona. Então cuidado com os pilantras. Antes de eu ir para esse vídeo, eu quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal. É muito importante que você esteja inscrito, porque dessa maneira você vai receber todos os vídeos da qual nós colocarmos aqui. Quando eu fizer alguma postagens aqui, você vai também estar acompanhando e sempre atualizando e atualizado para aquilo que possa ir à frente. Minha intenção é fazer com que cada vez mais pessoas possam alcançar, possam aprender, possam vivenciar aquilo que Deus tem colocado no meu coração como um alerta, como uma direção vinda dos céus para a sua vida. Então aproveite para se inscrever, ative o sininho, deixe aí seu like. No chat aí você procure comentar aí nos comentários, deixe um comentário do que você está achando desses vídeos, desse canal e desse dia, e assim vamos avançar. Não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Dessa maneira você vai me ajudar a chegar mais longe e alcançar mais pessoas, tá bom? Bom, infelizmente golpe é o que não está faltando no mundo de investimento, no mundo corporativo e até mesmo no meio de amizades. É muito comum que você já ouviu falar sobre pirâmide financeira, algum tipo de pirâmide, algo que possa enganar as pessoas nesse sentido. E hoje eu vou contar para você a história de um texto sobre a pirâmide financeira, a maior da história. Isso mesmo, o maior golpe financeiro da história. Um chamado Bernard Madoff. Esse homem ele acabou prejudicando a vida de milhares de pessoas, enganando essas pessoas e destruindo elas. Pois bem, esse homem não era só um pilantra, ele também era um bandido. Como não estava cumprindo patamares, assim ele tinha uma fama em Wall Street e era um cara mais fortes em meio aos famosos, conhecidos no mercado financeiro, e ele estava sempre no meio de pessoas bastante importantes, como um dos maiores investidores, Warren Buffett, um dos maiores investidores da bolsa. Ele estava sempre perto, ele estava sempre conversando com essas pessoas para poder demonstrar uma solidez ao seu negócio. Mas esse homem ele deu o tombo em uma galera da celebridade, porque acima de qualquer suspeita que essas pessoas conseguiam ter dele, ele conseguiu passar a rasteira nessas vidas. Quem que vai enganar as pessoas? Aquelas que eles conhecem. Uma pessoa estranha ninguém vai ganhar, não é verdade? Ninguém suspeitava que desde 87 esse sujeito tinha um esquema de pirâmide financeira muito forte, e ele se tornou simplesmente o maior golpista da história. Falava de um jeito bastante simples, administrava um fundo de investimento, uma cobertura, como se chamava nos Estados Unidos. Basicamente, esse investidor, ele pegava o dinheiro das pessoas e dizia que ia reinvestir com juros um pouco acima do mercado. E com ele, seu rico dinheiro os permitia um retorno em algum tempo depois. E ali tirar entre 10% e 20% ao ano. Esse número totalmente inventado por ele era exatamente o motivo do sucesso da qual ele e a sua visão tinha no meio das outras pessoas. Grave uma coisa: todas as pessoas que caem em golpes financeiros é porque de uma certa forma também querem sair por cima de alguma situação. Isso é fato, ok? Então esse número também era bastante plausível, porque fazia sentido ele não ter algo absurdo, um aporte. Não,
Eles confiaram então que chegavam até o final e esse dinheiro então emprestado ia então e devolvia 200% acima daquele mercado. Era uma conversa bastante desafiadora, mas quem ia desconfiar de uma pessoa que estava no meio, né, de pessoas altas, de pessoas então requisitadas, de pessoas então muito importantes, e essa grana simplesmente investia e não havia garantia nenhuma. Não tinha então nenhum tipo de documentação que teria então aquela situação. Era aquela velha história de amigos mesmo. Me dá aqui, vou pegar 10 mil seu e vou fazer um investimento e esse investimento vai te gerar então 4 ou 5% ao mês. E essa grana, de alguma forma, eles iam escalando e essa pirâmide, né, ela precisava ser alimentada constantemente. Esse investidor, o Warren Buffett, vai discutir o que é sobre isso? De forma alguma. Por quê? Porque essas pessoas que estão perto de outras, veja bem, eles sempre vão ficar perto de alguém para você poder então ser enganado, ok? Eles eram bons investidores, porém, aquele homem, ele não fazia então investimento dos dinheiros, ele simplesmente aproveitava a vida adoidado, né? Não pagava os dividendos e assim, quando ele pegava aqui um dinheiro novo que entrava então ali no sistema dele, ele transmitia então aquela potência e mandava então dinheiro, parte então ele dividia, parte então ele embolsava e essa pirâmide ia só cada vez mais crescendo, porque os novos bancavam então os que já estavam lá há um tempo. Então, quem estava vendo então aquele dinheiro de vez em quando pingar na conta, ficava tranquilo, porque parecia que estava tudo legal, mas e o dinheiro de garantia? E o dinheiro do aporte? Até que então um dia a casa caiu. E a brincadeira do pilantra, do mero funcional, entre o final dos anos 80 e 2008, mas em 99, esse homem, um analista chamado Henry, ele começou então a sacar que essas coisas estavam então um tanto quanto errado. E aí de repente fez um levantamento detalhado e conseguiu descobrir que era tudo um grande golpe. Mas as pessoas não acreditaram, porque pensa, você colocava 10 mil, recebia 300, 400 reais por mês. Essas pessoas não queriam acreditar que aquele era um golpe que um dia ia acabar. Pois bem, sabe o que aconteceu? Um belo de um dia acabou então a entrada desse dinheiro. E quando então acabou a entrada desse dinheiro, infelizmente, o problema então ruiu. Pois é, ninguém acreditou naquele baque que então aconteceu. E a pirâmide então, ela ruiu. Eu quero que você então se atente para isso que eu estou falando para você, porque talvez você não vai cair em uma pirâmide alta como essa, de um grande investidor por trás mostrando ou etc e tal. Talvez você não vai então passar por isso, mas você pode então cair no telefonema. Talvez você pode cair então na compra de um carro, de uma moto. Talvez você pode cair então em um financiamento fantasma, em um sequestro fantasma. Talvez algo desse tipo. Você pode então cair. Esse homem então, ele foi pego, foi preso, mas até então ele só cumpriu por aquilo que ele fez. Você concorda comigo? Mas e os milhares e milhares de reais, ou melhor, dólar, porque era lá nos Estados Unidos, e os milhares e milhares de pessoas que foram enganadas? O que aconteceu então com elas? Perderam seu rico dinheiro, perderam esforços de uma vida, perderam então poupança e caderneta que eles guardavam, dinheiros então de investimentos, perderam e estão aí. Pastor, por que você está levantando essa questão junto comigo? Porque nós estamos vivendo um momento de muitos golpes. Você recebe uma ligação, eu, por exemplo, não atendo mais nenhum tipo de ligação de ninguém, nenhum número que me liga, que não está na minha agenda, eu atendo. Nenhum. Todos os números que são desconhecidos, ou melhor, que não estão registrados na minha agenda,
eu não atendo. Hoje tem o WhatsApp e quem quer conversar com você primeiro manda uma mensagem, se identifica e aí depois então liga. Então pega aí essa ideia aí, vira algo aí na sua mente aí. De repente você então pega o seu telefone e há uma grande proposta. Quantas propostas que tem? Esse tempo atrás então um amigo chegou em mim e disse para mim que ele caiu em um golpe, perdeu 11 mil reais na compra então de uma moto. Outro então falou para mim que perdeu mais de 15 mil reais comprando então um carro. Situações como essa estão acontecendo dia após dia, momento após momento. E aí eu te pergunto, e você? O que você está fazendo? Qual é a forma que você está agindo? Qual o posicionamento que você está tendo diante dessa realidade, dessa circunstância? Tomem cuidado. Você que está aqui me acompanhando, eu sei que tem uma grande quantidade de pessoas que são aposentados, são pensionistas. Não deixe ninguém fazer financiamento para você. Não passe seu número do INSS ou o seu cartão para ninguém, porque senão algum empréstimo pode ser feito no seu nome e você então ser prejudicado. Coloque assim nos comentários, cuidado com o golpe. Golpista não falta. Pode ter certeza no que eu estou falando para vocês, viu? Pode ter certeza no que eu estou falando para você que tem muitas pessoas, muitas pessoas que têm caído então nesse golpe. Muitas pessoas que têm então se prejudicado diante então dessa realidade, dessa circunstância. E você, meu amigo, você, minha amiga, não caia então nisso. Não deixe nada e ninguém roubar o seu precioso suor, porque o seu suor, ele precisa então ser valorizado, tá bom? Então, como esse, muitos outros, roleta, fuja, jogos, apostas, fuja de qualquer coisa parecida com isso, viu? Cuidado, para não cair no conto do vigário, como diz o ditado popular. Se você gostou então desse vídeo, coloque aqui nos comentários, e se você acha que é importante esse vídeo, passe para outras pessoas e vamos então aí estar orientando cada uma delas para que elas não caiam nos golpes dessa vida. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Shalom.